Ascensão através de habilidades. Episódio 256. Os crentes do velho deus demônio, 1. A aura de Taizan se espalhou. Os atendentes do castelo do rei demônio, que realizavam suas tarefas, largaram os pratos com medo instintivo. O poder se estendia além do castelo. Etapa. Taizan avançou. Os cavaleiros recuaram instintivamente. Seus rostos sob os capacetes estavam cheios de terror. O rei demônio gritou com o rosto pálido. Você. Seu rosto estava cheio de negação. Como rei do reino do demônio, o rei demônio viu os apóstolos do deus demônio várias vezes. Então ele poderia entender que tipo de aura Taizan estava emitindo agora. Impossível, para um mero humano se tornar um apóstolo dela. Eu não sou seu apóstolo. Este é um tipo diferente de poder. Mas isso não fez muita diferença para o rei demônio. Taizan bateu o pé. A energia e aura demoníacas começaram a engolir o castelo do rei demônio. Sentindo a aura agourenta, os cavaleiros ergueram os escudos. Eles se prepararam para o impacto iminente. Taizan cerrou o punho. Explodir. Bum. Os cavaleiros caíram. Eles não conseguiram suportar a interferência emocional transportada pela aura. Eles agarraram a cabeça e começaram a rolar no chão. Vendo isso, Taizan riu. Nada mal. Apóstolo Transformação foi um poder concedido por um deus. Foi uma habilidade que aceitou sua aura. A magia negra era o poder dos demônios. E os demônios eram seres semelhantes aos deuses superiores, fortes desde o nascimento. O poder de Deus, e o poder dos deuses superiores. Taizan experimentou combinar os dois para criar uma nova fronteira. Então, ao ir para o castelo do rei demônio, ele experimentou misturar magia negra e transformação de apóstolo e conseguiu isso sem muita dificuldade. O fardo não era tão severo quanto ele pensava, então ele se perguntou se haveria uma oportunidade de usá-lo. Uma chance perfeita surgiu. Então ele misturou a agitação emocional de Raum em sua aura e espalhou-a por todo o castelo do rei demônio. O resultado foi eficaz. Os cavaleiros esfregavam a cabeça no chão sem qualquer resistência. Foi um efeito muito superior do que simplesmente espalhar aura. Taizan olhou para o rei demônio. O rei demônio gritou. Ao mesmo tempo, a energia negra desceu sobre ele acima de sua cabeça. Esse foi o poder do deus demônio. Como esperado do rei do reino demoníaco, você recebeu uma pequena quantidade de poder. Ruf. O rei demônio exalou pesadamente. Ele mal conseguiu segurar o fragmento de poder concedido pelo deus demônio, mas não conseguiu bloqueá-lo completamente. Sua cabeça latejava. O medo aumentou, tentando engolir suas emoções, e um desconforto como insetos rastejando por todo o seu corpo o envolveu. Isso. Distúrbio emocional de Raum. Foi também um tipo de magia negra possuída pelo rei demônio. Mas nunca teve esse efeito. Na melhor das hipóteses, interferiria na mente dos fracos e os subjugaria, ou trataria aqueles com problemas mentais. Ele nunca tinha ouvido falar de que a própria mente entrasse em colapso dessa maneira. Você é. O rei demônio olhou para Taizan com olhos trêmulos. Você. Ele gritou. A escuridão surgiu. A energia demoníaca se materializou e avançou contra Taizan. Taizan acenou levemente com a mão para a energia demoníaca tentando morder como uma fera. A energia demoníaca se espalhou e desapareceu. Seu poder como rei do reino do demônio foi esmagado por um gesto leve, como a birra de uma criança. Taizan murmurou. Eu vim aqui sob o comando do deus demônio. Etapa. Ele caminhou em direção ao rei demônio. O rei demônio, sentado no trono, estremeceu e tremeu. E ela disse que Quaned e Anetia eram meus ajudantes. Para ser franco, foi estranho. Os dois não tinham informações significativas sobre o terreno abandonado. Tudo o que eles podiam oferecer a Taizan aqui eram os ensinamentos de magia negra e orientação para o castelo do rei demônio. E isso poderia ter sido feito por outros. O deus demônio poderia ter enviado Taizan diretamente ao castelo do rei demônio e instruído o rei demônio a ensiná-lo. Mas o deus demônio apresentou especificamente Anetia e Quaned como ajudantes de Taizan. O que o deus demônio quis dizer com isso? O deus demônio não interveio diretamente. Indiretamente, significava que ele poderia interferir o quanto quisesse. Etapa. Taizan chegou bem na frente do rei demônio. O rei do reino demoníaco encolheu-se no trono com medo. Este é um aviso do deus demônio. Taizan colocou a mão no chão. O trono do rei demônio estava localizado no ponto mais alto do castelo do rei demônio. A partir daqui, tocando o céu, Taizan liberou seu poder. Você ativou a vegetação distorcida de Decarábia. Bum! Uma passagem se abriu no fundo do castelo do rei demônio. Raízes perfurando as estrelas foram convocadas e subiram. O castelo do rei demônio foi protegido por inúmeras bênçãos e barreiras. Foi a magia do reino demoníaco, fortificada ao longo de centenas de anos pelos esforços combinados de grandes magos do reino demoníaco. Rompendo inúmeras barreiras e bênçãos, eles ascenderam ao topo. Bum! As raízes penetraram em todo o castelo do rei demônio como um pilar gigante. Taizan, tocando a ponta da raiz que chegava bem na frente do trono do rei demônio, abriu a boca. Vamos nos dar bem em paz. Parece que é isso que o deus demônio quer. Entendido?
O rei demônio assentiu inexpressivamente. O rei demônio lentamente voltou a si. Ele primeiro soltou uma risada vazia. Sério, é um absurdo. Seu propósito, planos, valores. Foi um poder que varreu todos eles. Ele desistiu de tudo e contou a Taizan o destino no terreno abandonado. Há uma pequena porta atrás do castelo do rei demônio. É um lugar protegido por uma barreira para impedir a entrada daqueles que acreditam no antigo deus demônio. Vou liberar temporariamente a barreira lá. Além da porta está a terra abandonada. Entendi. Taizan desceu do castelo do rei demônio, deixando o rei demônio para trás. Na sala permaneceram os cavaleiros caídos, o rei demônio, a Netcha e Quaned. O rei demônio olhou fixamente para a Netcha. Eu invejo você, de verdade. Eu também acho. A Netcha seguiu Taizan tardiamente. Quaned também seguiu atrás. Senhor Taizan. Ela correu, ofegante. Obrigado. Ela inclinou a cabeça profundamente. Taizan balançou a cabeça. Não me agradeça. Agradeça ao deus demônio. Ela pediu isso. Eu deveria agradecer a vocês dois. Ela olhou para Taizan com uma expressão cheia de gratidão. Taizan abriu a boca. Você vai seguir? Além daqui era perigoso. Apenas a aura que emanava quando a barreira era levantada foi suficiente para arriscar a vida de Anetcha. Sim. Mas Anetcha assentiu resolutamente. Eu sou seu ajudante, Sr. Taizan. Não posso deixá-lo ir sozinho para um lugar perigoso. Então prepare-se. Prepare seu equipamento com antecedência. Estarei lá primeiro. Ah, sim. Ela rapidamente pegou Quaned e seguiu para dentro do castelo do rei demônio. Deixando-os para trás, Taizan foi para a parte de trás do castelo do rei demônio. Havia uma pequena porta. A barreira que se espalhava ao redor da porta foi temporariamente levantada. Graças a isso, o poder além poderia ser sentido. Está tudo engolido. Está em um nível não muito diferente dos mundos destruídos pelos deuses antigos. Como é originalmente o reino dos deuses antigos, é natural. O fantasma assobiou. Taizan abriu a boca. Eu sei que você está assistindo. Saia. Eu fui pego? Com uma risada, um espaço escuro se abriu. O deus demônio apareceu, apoiando o braço no espaço. Muito bem, Taizan. O deus demônio sorriu levemente. A razão pela qual o rei demônio não gosta de Anetcha é que ele pensa que eu a favoreço. Se eu tivesse contado ao rei demônio, ele teria odiado Anetcha ainda mais. Então deixei isso para você e, como esperado, funcionou bem. Agora o rei demônio não poderá mais antagonizar Anetcha. O que você está tentando alcançar deixando isso comigo? O deus demônio queria que Taizan visse Anetcha. Ela queria que ele visse como ela era tratada no reino demoníaco e entendesse como ela pensava em Taizan. É por isso que ela a apresentou como ajudante. Onde será seu local de descanso? O deus demônio murmurou suavemente. Depois que tudo isso acabar, onde você vai se estabelecer e morar? Ela estreitou os olhos. Você é diferente, Taizan, até para nós. Mas ainda mais para os mortais. A maioria não será capaz de aceitá-lo. Eles irão rejeitá-lo e temê-lo. Eu entendo isso. Taizan sabia como Li Taeyeon foi tratada pouco antes do fim. Como ele próprio foi tratado. Até pouco antes de sua morte final. Quando as pessoas deixaram tudo de lado, Li Taeyeon e Taizan não eram compreendidos por ninguém e estavam apenas na periferia das pessoas. As pessoas não os viam como os mesmos seres humanos. Mesmo agora, as pessoas na Terra o adoravam como um deus. Mesmo que eu não saiba o que está no final do seu caminho, será difícil encontrar alguém que te aceite. O deus demônio falou suavemente. Mas ela é diferente. Não importa como você mude, ela estará ao seu lado. Ela sempre vai esperar por você e querer estar com você. Ter alguém assim é mais valioso do que você pensa. Este é um conselho de alguém que já percorreu um caminho semelhante antes, então ouça bem. Obrigado, mas ainda não consigo dar uma resposta definitiva. Não é uma exigência. Eu simplesmente gosto de você. Espero que você possa fazer muitas escolhas sozinho no futuro, ao contrário de mim. O deus demônio sorriu. Foi um sorriso infantil. Estou apenas apresentando uma dessas opções. Meu pobre cordeiro. Vou pensar sobre isso. Isso é o suficiente. O deus demônio voltou seu olhar para a terra abandonada. Você tem muitas opções, não apenas escolhas futuras, mas também escolhas passadas. Entre eles, haverá escolhas como as nossas, e escolhas como as deles. Eu não acho que haverá. Normalmente, seria impossível. Mas você é diferente. Existe uma possibilidade. O deus demônio murmurou. Não haverá uma grande ameaça lá. Eles apenas apresentarão opções. O que você escolher dependerá de você, mas espero que escolha nosso caminho. O deus demônio entrou na passagem aberta. Então vá, e vencer. Entendido. Depois de um tempo, Anetcha e Quaned voltaram. Suas roupas eram diferentes de antes. No caso de Anetcha, ela agora empunhava um cajado fluindo com energia demoníaca e usava um chapéu pontudo. Suas roupas também se transformaram em uma bela armadura preta. Bom, isso será suficiente para ajudar Sr. Taizan. Isso parece nostálgico. Quaned riu. Ele desceu ao labirinto arriscando sua vida e foi devolvido ao reino demoníaco pelo deus demônio. E ele estava vivendo uma vida pacífica desde então. Embora isso fosse satisfatório à sua maneira,
Para alguém que já havia lutado arriscando a vida, ele também sentia falta das batalhas. Taizan falou com eles antes de entrar. Lá, você deve sobreviver sozinho. Taizan não sabia o que sairia do reino dos deuses antigos. Havia limites para o quanto ele poderia protegê-los. Se eles não pudessem ajudar, seria melhor se não estivessem lá. Annette assentiu seriamente com uma expressão determinada. Eu entendo, não serei um fardo. Bom. Você convocou o rei dos espíritos do vento, Minerva. Você convocou o espírito de luz colorida do mais alto grau, Barcaza. O vento e a luz do arco-íris se formaram. A Minerva convocada olhou em volta e ficou surpresa. O que é isso? O reino demoníaco? Espírito? Suspiro. Quaned se assustou e pegou sua arma ao ver Minerva. O rei espiritual. Seu olhar estava cheio de vigilância. Taizan acenou com a mão. Relaxe, não é o espírito que você pensa. Agora que penso nisso. Não era fogo, mas vento. Percebendo isso, Quaned relaxou o controle da arma. Minerva falou mal-humorada. Por que ele está me olhando assim? Ele tem lembranças ruins com o rei dos espíritos. Explicarei mais tarde. Por enquanto, vamos entrar. Taizan entrou no reino dos deuses antigos. Rachadura. Ao entrar no terreno abandonado, a barreira na porta se reformou. Era como se estivesse com medo. Uma energia espessa, profunda e quase escura emanou por todo o reino. Vamos ver. Geralmente estava escuro. O próprio reino demoníaco tinha uma energia densa. Mas isso era diferente. Parecia mais diretamente relacionado aos deuses antigos. Taizan colocou a mão no chão. Sentindo a sensação, Taizan percebeu. É semelhante à terra. Terra pouco antes de sua destruição. A sensação aqui foi semelhante a essa. A diferença era que este lugar já havia sido consumido pelo poder dos deuses superiores. E a partir dessa sensação generalizada, Taizan pôde sentir um olhar direcionado para ele. Provavelmente foi o olhar do antigo deus demônio. Havia pouca hostilidade naquele olhar. Estava mais perto da ganância. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.